Boa noite, sou Carlos Eduardo e estamos aqui com mais um Basivet. Hoje vamos conhecer mais um pouco sobre a vida do Pomacanthus imperatori, mais conhecido como Anjo Imperador. Estamos aqui com a doutora Camila Bahia. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora, o que é que você poderia nos falar sobre o Anjo Imperador, assim como é conhecido? Ele é um peixe originado do Mar Vermelho, que ele é um peixe tímido, solitário e territorialista. Ele pode chegar a cerca de 50 centímetros no seu habitat natural e 40 centímetros dentro de um aquário. Ele costuma se alimentar de algas, crustáceos, esponjas, alface, entre outras coisas. A temperatura dele é de 24 a 27 graus e o pH de 8 a 9. Ele é um peixe onde começa sua vida sendo fêmea e ao decorrer pode sim virar macho. De que maneira? Existe um macho para cada 5 fêmeas, ou seja, ele vive em um harém. E quando esse macho vem a falecer, uma das fêmeas toma o seu lugar. Então, doutora, como podemos identificar o peixe jovem e o peixe adulto? Bom, o peixe jovem, ele geralmente é encontrado no meio das bordas, em buracos e em recifes. Ele é um peixe que tem uma aparência de impressão digital. Ele é nas cores amarelo, azul e preto. E já o peixe adulto, não. O peixe adulto, ele encontra nas saliências de cavernas e em áreas de crescimento de corais, por ser um peixe que também gosta de picar coral. Ele tem nas cores azul, azul escuro, amarelo e preto. Bem, doutora, como seria a vivência desse peixe dentro do aquário? Bom, no aquário, nós temos alguns pré-requisitos para que ele seja criado em aquário. Qual seria eles? Para que você coloque no aquário um casal, eles têm que ter vivido a juventude juntos, porque senão ele não aceita. É um peixe que não aceita de outra espécie e quando ele chega na fase adulta ele não aceita outro peixe. A sua fase de aceitação maior é na fase juvenil. A água ele tem que estar com a temperatura entre 24 a 27 graus, o seu pH 8 a 9. O aquário em si ele deve ser grande, porque em aquário pequeno ele fica muito agressivo. E já no aquário grande não, ele já tem aquela amplitude do recife em si que ele convive. Então geralmente a gente calcula 1000 litros para cada peixe. Vamos ter aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores e entre eles criadores que querem sanar suas curiosidades. Então uma delas qual o tamanho ideal do aquário? Bom, depende muito das condições financeiras de cada um. Mas a gente solicita que o aquário seja grande, como eu havia dito anteriormente, e retangular. Isso porque, dessa forma, o contato com a água e o ar ele é maximizado. Então, ela ajuda a troca de calor entre a água e o ar, aumentando a oxigenação e a dispersão do CO2. Qual o filtro ideal, doutora, para o aquário? Bom, para o aquário do peixe imperador, eu gosto mais do filtro Skinner, porque ele é um equipamento que consegue remover as matérias nitrogenadas da água, bem no seu início do ciclo, antes mesmo da redução das matérias orgânicas em amônia, o que contribui, no caso, positivamente para o bem-estar do controle do nitrato. E o que é uma caixa de reposição, doutora? É necessário mesmo se usar caixa de reposição? Bom, essa caixa é necessária sim, pois é um aquário à parte de água doce e ele faz o controle da salinidade do aquário, sendo que a água ela tem que ser colocado uma vez por semana, tem que ser reposto nessa caixa uma vez por semana. E essa água tem que ser desionizada. Doutora, a gente ouve muito falar sobre bomba de reator para aquário. O que seria a bomba de reator? Bom, ela não é necessária, no caso, para o aquário de água salgada.
porque ela serve para aquário onde contém corais. E o peixe imperador, ela não tem coral. Então, a gente não utiliza esse tipo de bomba para aquário de água salgada. Sim, doutora, se tratando de um peixe de água salgada, que água eu devo usar? A água tem que ser de melhor qualidade, desonizada, pelo fato dela funcionar como um atrator de íons. E a resina de ionizador, ela tem dois tipos, ela atrai os dois tipos de íons, tanto os íons cátions e os íons ânions. Geralmente, eu gosto de colocar na água o sal Red. Ele é um pouco mais caro, porém, ele tem várias substâncias que são semelhantes ao mar, como no caso, o cálcio, o magnésio, o potássio, e ele consegue equilibrar a salinidade da água, chegando a 10,23 a 10,24, que no caso a gente pode estar medindo ele pelo um aparelho chamado refratômetro. Doutora, e a questão do substrato? Quantos centímetros devemos pôr no nosso aquário? Geralmente se coloca de 8 a 12 centímetros, mas eu costumo colocar 10 centímetros no aquário, porque ele no caso, ele desenvolve várias vidas, várias vidas, como bactérias, protozoários, molúsculos, entre outros seres vivos, que são ideais para se manter a biodiversidade. E a iluminação, doutora, como ela deve ser? Eu opto mais pela lâmpada de LED, pelo seu alto poder de iluminação. Ela tem baixa intensidade, no caso ela produz menos calor, e ela demora muito mais, tem mais vida do que as lâmpadas normais. Utilizamos filtro UV? Não se coloca filtro UV, pois ele mata todos os plânctons, que é a base da cadeia alimentar. Porque, no caso, os plânctons, eles fazem com que apareçam esponjas, molúsculos, onde o peixe, o imperador, ele se alimenta disso. Bem, doutora, já estamos chegando quase no fim do nosso programa e eu tenho mais uma curiosidade em relação à ornamentação do aquário. Bom, a ornamentação eu gosto mais de trabalhar com rochas, porque o imperador, ele por ser um peixe tímido, ele gosta muito de estar se escondendo. Então as rochas, ele se esconde e no caso as rochas pode ser uma ótima opção para se decorar. Porque no caso elas vão servir de refúgio para eles. Refúgio para eles. Por ele ser um pouco tímido. Isso. Quando ele quiser também ficar sozinho sem nenhuma mulher e tal, ele se esconde. Finalizando a nossa apresentação, doutora, eu só tenho mais uma curiosidade em relação à alimentação. Bom, a alimentação do peixe dentro do aquário, ele tem que ser feito na primeira semana 3 vezes ao dia. Na realidade, assim, ele se alimenta 3 vezes ao dia, sendo que na primeira semana ele tem que se alimentar de coisas vivas, como nice, antenhas, crustáceos. E é essencial você fazer o suplemento de vitaminas que vende no mercado já própria para esse peixe, essa espécie. Obrigado, doutora. Então aqui nos despedimos com a doutora Camila Bahia. Obrigada, agradeço a vocês pelo convite.